perdido muitas chances, ele tenta equilibrar esse sistema defensivo, ele troca dentro da partida, entende o que não está funcionando, mais uma vez pelos pés do Gerson, né? No outro jogo ele troca de lado para a direita, nesse jogo ele veio para a esquerda. Então ele consegue trocar, entende o que é o momento do Flamengo. Não é uma revolução, aquela coisa do Sampaoli, né? Ou do Paulo, Souza, ou do Vitor Pereira. De que eu vou chegar, o time agora vai jogar dessa maneira aqui. Vou trabalhar para jogar dessa maneira, nem que demore muito tempo. Acho que o Tite entendeu. Ele bate muito na tecla do início da coletiva dele, né? No primeiro momento. A gente precisa estar na Libertadores. São 12 jogos. Nesses 12 jogos, ele vai entender o que é o elenco e como que ele vai adaptar esse elenco à necessidade de resultado. O Flamengo não foi exatamente brilhante ontem, mas ele vence a segunda seguida. Aí o cara hoje já tá com a camisa, já dorme mais feliz, já pensa em mirar o Botafogo, já fala que vai ficar no cangote ali, já ultrapassa Bragantino em algum momento ali antes da bola do Bragantino rolar. Você tá fazendo uma pressão. Então acho que o grande mérito é você entender. Entender a mudança que o jogo te pede, entender o que é o momento do Flamengo de ter que construir resultado. Depois ele vai pensar em ter a bola, utilizar melhor seus jogadores, em tornar a defesa um pouco mais sólida. Mas o momento qual é o desenho do jogo? O desenho do jogo é esse. Eu preciso acelerar os espaços quando eu tiver a bola, colocar o Gabriel, traz o Gerson para cá. E funcionou ontem. E não é feio, né? Se adaptar ao sistema. Pelo contrário. Não é feio. Eu acho que o Tite tem essa qualidade, né, de saber entender as situações, aquilo que são os duelos dentro de campo. Né? Nós vimos um Vasco pressionando, tirando a bola do Flamengo. O Flamengo, em determinado momento, falou, não, tá bom, vem cá, vamos segurar. E que nós já tínhamos falado no outro jogo. O time mais organizado defensivamente. Embora o Vasco tenha criado, mas você vê o Pulgar e o Thiago Maia já um pouquinho mais trabalhando, um pouco mais conjunto. E aí se adaptando. Peraí, eu não consigo jogar. O time do Vasco pressiona, o time do Vasco coloca a velocidade. Peraí, vou esperar um pouquinho. Agora vem cá, inverte, Gerson. Nessa inversão que ele fazia muito no Corinthians. Ele fazia muito com o Bruno Henrique, né? Ele tinha o ponto esquerdo, acho que era o Emerson. Só muda de lado. O que acontece? Mudam as características. Não mudam as funções, mas mudam as características. Então, nessas frações de segundos, muitas vezes o cara tem que se ajeitar, né? Porque uma coisa é você jogar com a perna direita invertida. Então, para o cara que está vindo fazer a marcação, é muito mais fácil. O cara vai te trazer a bola. Quando o cara joga com o pé buscando a linha de fundo, você tem que mexer tudo, né? Você tem que sair do meio campo, se deslocar até uma certa área onde você não estava. E aí você tem a possibilidade também, por exemplo, com o Gabigol. Se fosse o Pedro, com certeza não teria essa oportunidade. Sim. O Pedro é o cara mais centralizado, então seria um outro tipo de movimento. Tudo isso é mérito do Tite. Não, e tem outra coisa, né, Zé? O Tite nesse sentido de entender o jogo. Rapidinho, você fala do Pedro e do Gabigol, né? O Tite tem um negócio que vai complicar muito para os rivais. Ele vai saber usar esse elenco como pouco. Porque ele olhou o Pedro. Mas aí o Pedro não tá bem, tira o Pedro e bota o Gabigol. Não é o tirar pelo tirar. O que ele vai extrair desse elenco, e o que a gente bate na tecla sempre, né? Melhor elenco, América do Sul, estrelado, mais caro. E os caras olham para ele de forma diferente. Não é só ter as melhores peças. E ele traz um ambiente... Sabe mexer o bolo ali como direito. Ele tem um ambiente que ajuda muito. A gestão de ambiente dele é muito boa. Ambiência, como diria o outro. Agora, em relação ao elenco, eu vou além, viu, Pedro? Não é só na questão do Pedro e do Gabigol. Na questão de Arrascaeta e Everton Ribeiro, a utilização deles, mudar meio de campo. O Flamengo tem repertório agora. E mais do que isso, é um time que vai jogar, e o Zé sabe, foi Santos e Atlético Paranaense, né? Que vocês ganharam quando ganhou o Brasileiro, que ficou muito Atlético lá na frente. E aí o Santos veio lá. Porque quando você está nessa posição de avanço, você está fazendo a tua parte. Você joga, claro que você tem obrigação, mas você não está defendendo a liderança. Nessa que vai diminuir, eu continuo com a minha opinião que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Mas, quando começa a crescer a carreta com o símbolo do Flamengo, como cresceu... Deixou chegar, é isso? Não que deixou chegar, porque eu ainda acho que não chegou. Mas eles estão crescendo. Mas deixou chegar, você sabe, né? Mas, meu amigo... Mas eles estão crescendo. Mas ainda acho que o Botafogo é campeão. Se a troca é um pouco antes, ia ter gente chorando. Vou tocar nesse ponto. É porque tem um informante, o Zé, eu falei do meu informante, aquele informante mesmo, Zé, me escreveu aqui. Se o Tite tivesse coragem e tivesse assumido o Flamengo contra o Corinthians, que o Flamengo perdeu 2 pontos em Itaquera. Mas quem é que falou que foi falta de coragem? Não, meu informante vai assim. Então manda o seu informante segurar. Agora a gente vai entrar numa de novo. O informante é muito bom porque ele fica vai defender o Tite, cara. Eu era advogado de São Paulo e o advogado do Tite. Mas é que vocês dois, eu não tô entendendo. Vocês querem chegar. O simulador que eu fiz para a parte de baixo da tabela, eu também fiz, claro, para o campeonato inteiro, então eu fiz para a parte de cima da tabela. No meu simulador... O Botafogo foi campeão aqui, ó. O Flamengo, que eu já cantei a bola com o Tite. O Flamengo vai escalar pro vice-campeonato. Aliás, o Flamengo tá brigando também nos bastidores. Tá uma briga
Flamengo e Botafogo, não só pelo título brasileiro, existe agora, como no... O Flamengo tem um jogo contra o Bragantino em casa que ele tá dando a maior importância. Ele mexeu com o final da Libertadores. O Flamengo não abre mão desse jogo. Mexeu não, final tá mantido. Exatamente. E o Botafogo também quer jogar contra o Fortaleza de qualquer jeito, como o Fortaleza com o time reserva, quer jogar não vai não, vai jogar, adiado. mas ele tá brigando. Não, Então você vê que tem uma briga. Cancelou, já. Mas cadê a briga do Flamengo e Botafogo nos bastidores? Não, porque o Flamengo podia ser assim, eu mudo o jogo contra o Ah, Bragantino. isso é cada um querendo brigar. Ué. Mas porque estão virando as decisões. A gente tem Flamengo e Bragantino, Bragantino e Botafogo. Esse jogo né? aí lá Então, na frente. o Bragantino, se não for o campeão brasileiro como o Gato previu, o Gato Preto, eu acho que pelo menos ele pode ser o fiel da balança. Se o Flamengo ganha do Bragantino em casa e o Bragantino ganha do Botafogo, olha a pegar o nome diferença, do Gato. entendeu? Nossa, refaz a conta aí. Cara, Não, ele tá louco. A gente Vamos vai pegar ter o nome daqui a do Gato. pouco Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. O Bragantino ganha absurdo? Não. E a gente vai ter Flamengo e Bragantino, manda do Flamengo. O Flamengo ganha esse jogo. Entendeu? Então olha aí, você já tira mais 3 pontos do Botafogo por mais. Deixa eu falar uma coisa, o Botafogo o Gato vai, falou o que o Botafogo Sport não vai ser vai campeão jogar. da Série B, o Gato. Eu não sei o nome do Gato, Gato depois Vidente. Eu vou abrir aqui. Gato Gato Félix. Gato Félix. O negócio é o seguinte, esse meio de semana, Félix. o Botafogo já vai ficar com Já um jogo a assistiu o menos. desenho, Certo? Félix? Contra o Certo. Fortaleza, né? Nesse meio de semana, se o Bragantino ganhar do Atlético Mineiro, também é possível, vai jogar em casa, né? Milu. E o Flamengo vencer o seu adversário, que é o Grêmio, mas o Grêmio é fora. E o Grêmio está numa situação que precisa ganhar. Milu. A diferença pode ficar de 4 pontos para o Bragantino, o Botafogo com um jogo a menos, claro, mas já tem aquela fungadinha no cangote. E o Flamengo, uma diferença de 6 pontos, né? Eu ainda acho aqui que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, eu ainda acho. Mas você acha que vai aumentar a pressão? Já nesse meio de semana a pressão já fica no cangote? O Botafoguense e boa parte de vocês da imprensa, vocês da mídia, davam 3 pontos pro Botafogo contra o Furacão em casa. Não aconteceu, terminou empate. Não, quem dava? E muita gente imaginava que o Botafogo ia fazer 3 pontos contra o Fortaleza. Mas você falou que o Botafogo ia ser campeão brasileiro há Não, no meu rodada. simulador ainda é. Só que eu tô falando, a simulador, briga ele falou que agora ia ser vai campeão. até... lembra que ele tava discutindo? Por exemplo, você vê como é que mudou? O Gato Vai ter Milu falou que o Botafogo e Vasco não vai Santos. cair. O Gato Milu falou que o Vasco não vai cair. Gato Milu. É Milu. Eu não sabia o nome do gato, o gato preto, né? Que Milu, prevê tudo, Gato né? Milu. Gato Milu, que prevê o Bragantino. Aí. Então, por exemplo, Aí, ó. o Botafogo, nas minhas previsões iniciais, ele ia ser campeão brasileiro em cima do Santos, faltando 4 rodadas. Semana né? passada o senhor falou isso. Né? Porque era uma coisa referente a 95, o Botafogo veio para 95 do isso aí Santos, e agora meio que tava uma coisa mística e tal. Foi na mística. E o meu simulador, que aí não tem nada de mística, meu simulador é uma coisa matemática. O DeLorean. Né? Ó, O DeLorean, que tal, simulador. meio exatas ali, apontou o Botafogo sendo campeão na última rodada. Na última rodada. Que o Flamengo pega o São Paulo no Morumbi. Mas semana passada E o Botafogo você falou pega- que ia ser campeão contra o Santos, Então- que já era campeão. Então, Agora mas ele não, assim, ele talvez daqui não a pouco seja você na vai ver última nesse rodada. programa que é tão popular, tão bacana e tão polêmico, eu não tô vai entendendo. mostrar as últimas Sinceramente, rodadas. eu não tô entendendo. Vamos pegar os últimos 3 jogos do Flamengo e Mas os eu não últimos tô 3 jogos do entendendo. O Botafogo. seu simulador, o que que é? Ele é automático? Você coloca lá e vai embora ou você precisa, Não, você coloca lá, faz já os vai... resultados? Não, eu vou colocando resultado. Então, tem lá... Então o que você falou que o Santos Isso aqui não ele pode ser ganha com verdade. 4 rodadas no jogo contra o Santos, então o simulador Já, então tá meu furado. simulador já furou. Então só Quer dizer, depois de todo esse discurso Que nós ficamos sobre o aqui simulador, acreditando a no gente chega à conclusão simulador que o dele. simulador furou. Não é, ele vai lá- porque o simulador é um mecanismo vivo.